Hoje, a gente vai desconstruir uma história que é, no mínimo, fascinante. É um conto que joga ciência, sabedoria antiga e mito moderno num mesmo caldeirão para ver o que acontece. Basicamente, a gente vai mergulhar na anatomia de uma lenda dos nossos tempos. E já começamos no meio do caos total. Esse grito de pânico taikuano dentro de uma TARDIS, que olha, tá por um fio. O doutor tá ali, no limite do desespero, mas o companheiro dele? Bom, como a gente vai ver, ele opera numa frequência completamente diferente. Então, vamos desenhar o cenário. De um lado, o Senhor do Tempo, com toda aquela tecnologia caótica de Gallifrey. Do outro, um alquimista, que vê o universo por uma lente de pura mística. E a missão dos dois? Consertar uma máquina do tempo usando uma mistura que parece impossível. Engenharia de ponta e hermetismo. Agora, o genial deste slide é que ele diz tudo sem precisar de uma única palavra de diálogo. É só dar uma olhada no que cada um carrega nos bolsos para entender os dois mundos. O doutor tem tecnologia, doces, memórias, uma bagunça divertida. Já o Henrique tem a natureza, o ritual, a essência. É o confronto direto entre o caos e a ordem natural. E para entender a calma do Henrique, a gente precisa falar rapidinho de hermetismo. É uma filosofia bem antiga, sabe? Baseada nos ensinamentos de Hermes Trismegisto. E o princípio central é aquele famoso o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, para o Henrique a TARDIS não está com um problema técnico. Ela só está espelhando a mente agitada do próprio doutor. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a diferença entre os dois. O doutor corre para consertar as coisas. O Henrique para, observa e encontra a resposta na paciência, na conexão. E essa filosofia está prestes a ser testada de um jeito que ninguém, mas ninguém mesmo, esperava. E claro, bem na hora que as coisas parecem que vão se acalmar, um antagonista tem que dar as caras. Entra em cena o fabricante de brinquedos, o Toy Maker, uma entidade cósmica que chega com barulho de circo distorcido e a proposta de um joguinho que parece, bem, inocente. O desafio dele é quase infantil, né? Em um vale sagrado, ele cria um monte de plantas que não deveriam existir e dá para os nossos heróis 42 segundos para achar a única que não pertence àquele universo. É um jogo clássico de pressão, feito para gerar pânico e desespero. Mas é bem aqui que o roteiro vira de ponta cabeça. Henrique não morde a isca. Ele se recusa a jogar o jogo do Toy Maker e revela que a verdadeira disputa já aconteceu e ele já ganhou. O tal joguinho era só uma distração. A batalha de verdade era outra, muito maior. Com essa revelação, as regras do jogo simplesmente mudam. Henrique deixa de ser uma peça no tabuleiro do vilão e se torna o próprio mestre do jogo. O que era um quebra-cabeça de botânica se transforma num acerto de contas moral e em escala cósmica. E aqui está o pulo do gato. A verdadeira missão é revelada. O objetivo do Henrique nunca foi salvar a TARDIS ou o Vale. Era banir um mercado celestial de apostas, um cassino cósmico que lucra com guerras e tragédias humanas. De repente, o que estava em jogo ficou infinitamente maior. Para enfrentar uma força dessas, Henrique invoca os seus próprios poderes. Ele não se apresenta só como um alquimista, mas como alguém que anda sob a proteção de entidades poderosíssimas da espiritualidade brasileira. A briga deixa de ser sobre quem é mais inteligente e passa a ser um confronto de autoridade espiritual. Quando o Toy Maker se gaba de ter inventado jogos, Henrique o corrige com uma autoridade de milênios. Ele invoca Thoth, o deus egípcio da sabedoria, o autor original do conhecimento hermético e do tarô. Ou seja, para o Henrique, as cartas não são um jogo, elas são um mapa da alma. O primeiro protetor que ele chama é o Zé Pelintra. Pensa no arquétipo do malandro do bem. Um espírito boêmio, esperto, cheio de ginga, que usa a inteligência da rua para proteger os mais fracos e garantir a justiça. Ele é a última pessoa que um trapaceiro gostaria de encontrar pela frente. E se o Zé Pilintra é astúcia, a Maria Navalha é a sentença final. O nome dela já diz tudo, né? Navalha. Ela é essa força afiada, decisiva, que corta a injustiça pela raiz. A presença dela é um ultimato. Ou o jogo fica limpo, ou simplesmente não vai mais ter jogo. O cenário está montado para o confronto final. Mas não vai ser um jogo de sorte ou de habilidade. Vai ser uma única mão de cartas para decidir o destino de um mercado que lucra com a dor. Um jogo onde as cartas, na verdade, são verdades universais. E essa jogada, ela é brilhante. Henrique não saca cartas aleatórias. Eles apresentam como uma sequência lógica, fatos cósmicos, a justiça, o julgamento, o poder silencioso da papisa,
a força que doma o caos e, por fim, o eremita, a sua própria essência. Cada carta é um prego no caixão do império de mentiras do Toymaker. E então, a proteção se torna audível. A voz de Maria Navalha ecoa, afiada como a sua lâmina. Não é uma ameaça, é um decreto. A injustiça simplesmente não tem permissão para existir ali. Ponto final. Logo em seguida, Zé Pelintra dá o golpe de misericórdia. E a linguagem que ele usa é simplesmente perfeita. A banca quebrou. No universo dos jogos, essa é a derrota absoluta. Significa que a casa, o sistema que sempre vence, perdeu tudo. Com a vitória declarada, Henrique executa o banimento. Ele une a ciência das 42 ervas, a autoridade de Torte e a força do seu povo em um único comando para purificar aquele espaço-tempo, expulsando o Toymaker e sua influência corrupta da realidade. E agora, vamos para a conclusão. A poeira baixa e a mensagem final da história é capturada de forma perfeita pela perspectiva de um doutor que está ali, maravilhado depois de testemunhar algo muito além da sua compreensão. Essa reflexão do doutor vai direto no coração do tema. O erro fatal do Toymaker foi transformar a sabedoria num jogo de ganância. Ele esqueceu que ferramentas como o tarô não foram criadas para o lucro, mas sim para guiar, para ajudar a gente a encontrar o caminho de volta para quem a gente é. No fim das contas, o que sobra é um aviso poderoso e direto. Para aqueles que veem a dor dos outros como uma oportunidade de mercado, a história deixa um recado bem claro. Alguns lugares, algumas culturas, são protegidos. Este solo não é um cassino. Aqui tem guardiões. E claro, o doutor encerra com sua marca registrada, mas com um peso totalmente novo. Ele admite que, por mais legal que seja o estilo dele, o que ele acabou de ver, a manifestação pura da justiça cósmica, está num nível completamente diferente. É simplesmente mais legal. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando um jogo é manipulado, quando as regras são injustas, a verdadeira vitória talvez não seja jogar melhor. Talvez seja se recusar a jogar e mudar as regras do jogo por completo. Afinal de contas, o que realmente significa vencer?